Você já sentiu medo diante de um grande obstáculo? Medo de não honrar os compromissos que você fez? Sabe aquele medo que nós temos de chegar no meio do mês, a gente perguntar: "Será que eu vou conseguir pagar as contas de casa?" Ou talvez você está sentindo um medo tão grande da solidão, que você tem vivido estagnado, a tua vida não anda. Deus já te deu o direcionamento do que você deve fazer e você ainda não teve coragem. Primeiro porque você não se acha capaz. Pessoas que perderam a esperança de viver o novo de Deus. Você tem olhado para a tua vida todos os dias e a tua alma tem dito: você não é capaz. Você não é digno de viver tudo aquilo que Deus falou para você. E sabe o que é engraçado? Que não é só você que pensa assim. Josué também se achou tão indigno de substituir alguém como Moisés. Falando para ele assim: Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não consigo substituir Moisés. Todo mundo que enfrentou Moisés foi derrotado. E como é que será comigo? E Deus disse para ele assim: Josué, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Por mais que Josué, naquele momento, estava sendo elevado a Deus a uma nova posição, mesmo assim, o medo estava tomando conta dele. Porque talvez Josué era igual a você. Josué estava vivendo uma fase da vida dele que ele tinha sido coordenado por alguém a vida inteira. Moisés falava, ele obedecia. O Senhor falava através de Moisés e o Senhor fazia grandes milagres. Mas de repente, Moisés é tirado de cena. E Josué tem que se apresentar a um povo. E eu não estou falando qualquer povo. Um povo murmurador, um povo reclamador, um povo que nada estava bom. Porque se ainda fosse conduzir pessoas que tudo que o líder falava eles concordavam, seria fácil. Mas Josué sabia que o que ele tinha à frente era algo muito difícil. Era um povo que toda a ordem divina que eles recebiam, questionavam. Por isso que se você for ver lá na palavra de Deus, aquele povo murmurador não entrou na terra prometida. Só os seus filhos, os seus descendentes, foram que tiveram direito a entrar na terra prometida. Então Deus tira Moisés, um líder que fez a diferença, um homem que enfrentou o faraó, as águas e o mar se abriu, e com isso fez com que o povo de Israel passasse a pés enxutos. Um homem que orou e Deus mandou cordiniz, um homem que orou e Deus fez sair água da rocha. Olha quantas coisas que Moisés tinha feito no meio daquele povo. E mesmo assim o povo reclamava. Agora Deus disse para Josué: Josué, agora é você que vai coordenar esse povo. Para você, eu irei à frente te protegendo, te guardando. Ninguém poderá se opor entre você e a bênção que Deus está dizendo para você hoje. Que está triste, abatido, achando que não vai vencer, achando que não vai viver o que Deus falou que você vai viver. Pois eu te digo hoje, por esta palavra, você vai viver todas as bênçãos que um dia o teu Deus, o teu Pai falou que você viveria. O inimigo pode soprar no teu ouvido que Deus te abandonou, que Deus te deixou, que o que você está vivendo é porque Deus não te ama. Mas eu quero ser ao contrário do que o inimigo fala. Deus te ama, Deus te escolheu para uma grande obra, Deus está te levantando hoje através dessa palavra, falando, se posiciona, porque eu serei contigo todos os dias da tua vida. As coisas que você mais ama, te vira as costas. Eu, Senhor, não te deixarei, não te desampararei. E lá, depois de tudo isso, Deus ainda fala para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Deus sabe o medo que você tem. Deus sabe o medo que você tem de fracassar, de não dar certo, de viver uma vergonha diante daquelas pessoas que te julgam, que te condenam. Deus sabe o que passa no teu coração. Mas se Ele te escolheu para você fazer a diferença onde você está, porque Ele viu em você a capacidade para liderar. E muitas das vezes você não está liderando, Deus não te chamou para você liderar nações, ou reino, ou pessoas, ou exército. Mas Deus te chamou para você liderar a sua própria vida. Liderar os teus sonhos, se levantar hoje desse medo que você tem sentido de frustração, esse medo de que não vai dar certo. Deus manda te dizer no dia de hoje: não temas, se levanta, eu sou contigo. Aqueles que estão ao seu redor não te dê nada, olhe para você e diga que você não é coisa nenhuma. Eu, o Senhor, te escolhi. E uma vez te escolhendo, quem poderá ser contra a minha vontade? Porque quando Josué é levantado por Deus, muitos ali questionaram. Teve uma parcela de rebeldes que se levantaram contra a ordenança de Deus. E o que Deus fez? Deus destruiu um a um. Deus está dizendo para você no dia de hoje: não tenha medo, não temas. Eu te escolhi, te separei, te designei para uma obra e você vai concluir aquilo que eu te ordenei. Ninguém
mas eu estou falando que ninguém poderá te resistir. E é todos os dias. Deus não estará contigo apenas uma semana, um mês, um ano. Ele está dizendo para você no dia de hoje: eu estarei contigo todos os dias. Eu sei que é difícil crer, porque você chegou num momento da tua vida tão crucial, que você se sente como se você estivesse numa encruzilhada, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, que direção tomar. Mas Deus manda te dizer no dia de hoje: coloca a tua esperança em mim, coloca a tua confiança em mim, se apresenta na minha presença em oração, desce na oração e eu falarei contigo. Eu te mostrarei que caminho seguir, que direção tomar. E como eu fui com Josué e com Moisés, eu serei contigo. Ah, ninguém vai te resistir. O desemprego não estará no teu caminho, a miséria não habitará mais na tua casa, a separação não ficará contigo, e aonde você for, o Senhor será a tua retaguarda. O Senhor estará contigo, te guardando, te protegendo. E aí a gente vê tudo que Josué conquistou. Josué conseguiu, através do direcionamento de Deus, Josué conseguiu destruir Jericó, uma cidade completamente fortificada, sitiada. O que tem sido fortificado ao redor de você, que não tem deixado você ultrapassar e viver o que Deus falou que você tem que viver. Os muros do medo são os muros do fracasso, pois por essa palavra hoje o Senhor faz cair por terra tudo que tem impedido você de alavancar, de vencer, de conquistar. Deus vai te direcionar um novo caminho. Ei, Josué, se levanta no dia de hoje, passa esse Jordão e começa a viver todas as promessas que o Senhor falou na tua vida. Dá ouvidos à voz do inimigo que tem falado o tempo todo que você é um fracassado, que você não consegue, que você é um derrotado. Não. Ele é o maior mentiroso, ele é o pai da mentira, porque a verdade sobre você é: você vai conseguir, você vai conquistar, Deus está contigo e ninguém vai resistir você. Aonde você for, aonde você chegar, o poder de Deus chega com você. É engraçado que Deus, quando Ele me dá uns temas, Ele me dá de umas formas tão engraçadas, ou Ele me acorda na madrugada, como Ele geralmente faz, e me dá o tema dos vídeos, mas com esse foi diferente. Estava tomando um banho ontem de ontem, porque né, tinha que lavar o cabelo, tudo, porque no dia seguinte eu ia fazer uma mini cirurgia. Ontem eu fiz uma cirurgia. E eu estava lavando o cabelo, me preparando, né, para que no outro dia eu ia levantar umas 3 horas da manhã para ir para o hospital me internar para fazer a cirurgia. E durante o banho Deus me deu o tema, não temas. E ele falou, quero que você ministre sobre Josué. E eu falei, Deus, mas eu tô tomando banho. Aí eu desliguei o chuveiro, peguei a toalha, corri, anotei sobre o que que era para falar. Tá até aqui, ó, anotado, ó. Deus foi me falando, eu toda molhada. Deus foi me falando, eu fui anotando aqui o que era para falar para você neste vídeo. Qual direcionamento que Deus estava. Até o papelzinho esquisitinho, né? Mas foi o que eu achei na hora. Eu saí do banheiro, peguei a caneta e anotei. Você acha que esses vídeos que você tem assistido aqui no canal é por causa de engajamento? É por causa de visualizações? Não. Todos os vídeos que eu gravo aqui são direcionados por Deus. Deus que vai me dando os temas, Deus que vai me direcionando, Ele me acorda, é no chuveiro, é onde eu tô. Aonde eu tô, Ele fala assim, pare e anota que eu vou te dar o direcionamento do próximo vídeo. Porque Deus quer falar com a tua alma, Deus quer falar com você. A cirurgia foi tudo perfeito, foi maravilhoso, né? Tive alta ontem mesmo, estou em casa em recuperação. Mas eu não poderia deixar de gravar aquilo que Deus me ordenou. E detalhe, essa cirurgia, eu estou há anos esperando essa cirurgia. Então, eu agradeci tanto a Deus por Ele me dar a chance de fazer essa cirurgia. E eu vou te falar, foi uma cirurgia maravilhosa, ocorreu tudo bem. Estou aqui só uma semaninha de molho, mas mesmo assim eu não deixei de vir aqui e falar o que Deus mandou te falar. Nós precisamos entender que se Deus está conosco, nada nem ninguém vai nos vencer. Se você for ler o livro de Josué, você vai encontrar lá todas as batalhas que este homem venceu, direcionado e guiado por Deus. É isso que Deus quer com você no dia de hoje. Ele quer te levar a você viver uma nova história. Até hoje, toda a tua família vem de fracassos, de misérias, mas eu te digo que a partir de você vai começar uma nova história. É a partir de você, ô Josué, que Deus te escolhe hoje, para você guiar o teu povo para uma nova terra. E essa terra mana leite e mel. Essa terra vocês vão ser honrados. Eu estou falando com pessoas aqui, que Deus já deu ordenança há muito tempo de você sair da sua terra e você ainda não saiu, porque você não teve coragem. O que você está esperando para tirar o passaporte? O que você está esperando para começar a estudar um outro idioma? Eu estou falando com pessoas aqui que Deus já disse que vai restaurar o teu casamento. Não assine esse divórcio. Deus está dizendo para você, se coloca
numa posição de soldado e vai para a guerra e luta, porque eu estou contigo nessa guerra e você vai vencer. Aí você me pergunta: como que eu me posiciono diante da guerra? Com jejum e oração. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre jejum, porque tem muitas pessoas me perguntando como fazer o jejum. Hoje a nossa luta é contra os principados e potestades que têm tentado paralisar os planos de Deus na nossa vida. Então, quais são as armas que eu e você tem que fazer para vencer esses principados e potestades? É através do jejum e da oração. Ei, Josué, não é o teu fim. Moisés está morto, mas a obra que eu tenho agora é contigo. Te levanta, porque eu farei com que você leve o meu povo à terra prometida. Seu ministério pode estar pequeno, seu ministério pode aparentemente estar fracassado, mas Deus entra nele hoje aí. E esta obra vai começar a andar, vai começar a produzir, vai começar a florescer. Situação de aflição, lembra que Deus está contigo. E só um detalhe, quando eu estava na pré-sala da cirurgia, eu confesso para você, eu fiquei morrendo de medo. Eu nunca havia levado uma anestesia, nunca tinha feito nenhum tipo de cirurgia. E quando a moça veio medir minha pressão, ela deu uma. Minha pressão sempre é baixa, mas ela deu uma alteradazinha porque eu estava muito nervosa. E naquela hora eu olhei e falei: Senhor, por que eu estou com medo? Se eu sei, naquele momento eu falei: pressão, pode voltar ao normal, porque eu sei quem está comigo. Quando você sabe quem está com você, nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, tá bom? E lembrando, se você chegou até aqui, é porque Deus tem falado com a tua alma. Então eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Me ajude a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Quando você também curte o vídeo, você está fazendo com que essa mensagem chegue até outras pessoas. Ei, Josué, Deus conta contigo para você fazer com que este povo venha viver uma nova história. Você é muito mais capaz do que você acredita. Porque se Deus te escolheu, Ele viu em você coisas que ninguém viu, mas que Ele sabe que tudo que você tem dentro de si é o suficiente para Ele fazer o milagre na tua vida, tá bom? Deus te abençoe, nos vemos